Tenho que pedir para o Tiago, quando for cantar uma música assim, me avisa um dia antes, porque senão eu tenho que me recompor aqui. Porque essa música, realmente, eu acho ela muito linda, principalmente quando o texto, a música diz que quero ser igual a ti. Isso é muito importante, quando fala, limpa o meu coração, porque eu quero ser igual a ti. E por falar em ser igual a ti, você já pensou em imitar alguém? Quem já pensou em imitar alguém aqui? Quem queria imitar alguém, o jeito de ser, o jeito de parecer? Eu queria, quando era criança, Walter, parecer o Elvis Presley, ter aquele cabelo assim. Só que o tempo não foi favorável, né? Mas quando a gente é mais jovem assim, mais criança, a gente sempre quer imitar alguém, né? A gente quer parecer com alguém. E até quando a gente começa a pregar, o pastor André sabe disso, a gente começa a se espelhar em alguns pregadores que a gente vai olhando, a gente se inspira e a gente vai querendo parecer a forma de pregar, o jeito de pregar. Mas o texto que eu gostaria de conversar com você hoje está em Efésios capítulo 5, em que Paulo diz que nós devemos imitar alguém, sim, mas nós devemos imitar a Deus. Devemos ser imitadores de Deus. Capítulo 5 de Efésios, o verso 1 e o verso 2, diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, viva, poderosa e eficaz. Pedimos que, em nome de Jesus, Senhor nos abençoe através dela. É a nossa oração, Pai. Amém. Ser imitadores de Deus. Quando nós pensamos em sermos imitadores de Deus, e quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, a gente aprende que nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade cristã, a nossa vida, ela tem que ser cada dia mais parecida com a vida de Deus, com as qualidades, com os atributos que vêm do Senhor, que são compartilháveis conosco. Por isso que Paulo vai dizer que nós precisamos ser imitadores de Deus. Por quê? Porque nunca alcançaremos a maturidade na nossa vida cristã se nós não imitarmos a Deus. Temos que viver a nossa vida como Deus nos ensina a viver. Temos que viver a nossa vida fazendo exatamente isso. Eu lembro que, uma vez, estudando numa igreja, numa escola bíblica dominical, alguém disse assim: olha, pastor, é impossível imitar a Deus. E esse negócio que o pessoal escreveu aqui, Paulo dizendo, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, quando Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo, alguém errou no texto aqui. O texto bíblico está errado, porque ninguém pode imitar homem nenhum, e também não se pode imitar a Deus. Quando ele pensou isso, e quando ele disse isso, e Paulo também vai dizer, lá em Filipenses 3, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. O que Paulo está dizendo aqui é duas coisas. Olha, imitar a Deus é possível. É claro que não na sua plenitude, mas imitar a Deus é possível. Viver de acordo com a vontade de Deus é possível. Fazer a vontade do Senhor é possível. Nós podemos até pensar, pastor, mas é impossível nós vivermos aquilo que Deus vivê, mas nós temos que ter a intenção de buscar e viver aquilo que Deus quer que nós possamos viver. Nós temos que ter uma vida buscando o propósito realmente de imitar a Deus, olhar como Deus é. E como é que eu posso olhar o que Deus é, pastor? Eu olho para Jesus, porque Jesus é a expressão máxima
do Senhor Deus para a nossa vida, e é em Jesus, e é no comportamento de Jesus, é nas atitudes de Jesus, é nas decisões de Jesus, que nós vamos nos espelhar e vamos imitar o nosso Deus. Mas como pode imitar a Deus? Devemos nos parecer em qual áreas da nossa vida que nós devemos imitar a Deus. Eu quero colocar aqui 4 áreas que Deus nos ensina e que Paulo vai citar no texto aqui, que nós devemos imitar o nosso Senhor. Nós devemos imitar a Deus no seu amor. Quando nós olhamos o texto e repetimos o texto, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quando nós pensamos em amor, nós pensamos na essência de Deus. Deus é amor. Esse é um dos atributos, alguma coisa, faz parte daquilo que Deus é. O amor faz parte da natureza de Deus. E quanto mais nós crescemos neste relacionamento de amor com Deus, cada vez mais esse amor será expresso na nossa vida. Mas aqui precisamos ter cautela e podemos pensar, porque o amor de Deus não pode ser comparado com o nosso amor. O nosso amor, normalmente o ser humano, o indivíduo, ele baseia o seu amor naquilo que ele sente, naquilo que ele vê, naquilo que ele gosta, e está ligado mais à área da alma, à área dos sentimentos, mas o amor de Deus é ação. E se nós olharmos para Jesus, e Jesus que ama o Pai, e nós olharmos o exemplo de Jesus, Jesus demonstra que ama a Deus, obedecendo à vontade de Deus. Quando você abre o texto, por exemplo, de João 14, você vai ler que Jesus diz o seguinte, no verso 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, faremos nele morada. Verso 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, logo, quando nós dizemos, eu amo a Deus, então nós obedecemos a Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, então, a primeira coisa que eu preciso entender que se eu quero amar a Deus, se eu quero imitar a Deus, a primeira coisa que eu tenho que observar é a palavra dEle, é aquilo que Ele dá como direção na minha vida, é as ordenanças dEle, e eu devo viver por isso. Amar a Deus incondicionalmente, amar a Deus independente daquilo que eu possa achar que talvez a palavra de Deus não se adeque à minha vida, talvez eu tenha alguma rejeição, eu posso querer ter alguma rejeição, mas mesmo eu querendo ter uma rejeição, eu vou me submeter à palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, e se eu amo a Deus, eu vou obedecer a Deus. Se nós perguntarmos aqui, quem ama a Deus, levanta a mão, todo mundo vai levantar a mão. Mas, na verdade, amar a Deus não é saber coisas sobre Deus, não é conhecer a Deus aquilo que Ele é, mas é se submeter à sua palavra. Amar a Deus é aquele que busca realmente obedecer a palavra de Deus como ela é e não quer mudar aquilo que ela é. Tal texto eu aceito para a minha vida, mas algumas coisas eu não aceito. Isso aqui que Deus manda eu fazer, eu vou fazer. Mas isso aqui que não condiz com o contexto que eu estou vivendo, ou que não bate com aquilo que o mundo espera de mim, então
eu não vou obedecer, eu vou mudar essa doutrina, eu vou mudar essa realidade. Talvez essa discussão teológica, esse tema teológico não é interessante para mim, mas eu amo a Deus. Mas ela não é interessante para mim e ela não é interessante para a minha comunidade, então eu vou fazer o quê? Eu vou mudar isso. Frase da semana que eu aprendi essa semana. Só quer mudar a Bíblia quem nunca foi mudado por ela. Quando você é mudado pela Bíblia, você se submete a ela e obedece aquilo que ela ensina para você. Mas o texto fala para nós também que quem ama a Deus, ama o próximo. E aqui é interessante, porque 1 João capítulo 4, verso 7, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se nós, então, amamos a Deus, se nós, então, nos submetemos à palavra de Deus, Deus nos ensina que, da mesma forma que eu amo a Deus, eu preciso amar o meu próximo. E para que eu possa amar o meu próximo, o próximo ponto é muito importante, porque nós devemos imitar a Deus no seu perdão. E como é difícil perdoar, irmãos. Como é complicado perdoar. Efésios capítulo 4, verso 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Como isso é complicado, irmãos. A gente, talvez o ato de falar, não, eu te perdoo. Mas às vezes deixamos isso guardado no nosso coração. E nós temos que realmente permitir que Deus limpe o nosso coração. É importante lembrar que perdão não é esquecimento. Alguém faz um mal para você, ou de alguma forma ofende a tua integridade, você nunca vai esquecer. Né? Esquecer é amnésia. Né? Perdão é outra coisa. Perdão é você olhar a pessoa, talvez você lembrar do mal que ela te fez, mas você perdoou. Aquilo não dói mais no seu coração. Eu lembro quando uma pessoa estava numa situação assim, e teve uma questão, e foi resolvido, pediu perdão, mas a pessoa, sempre que tocava no nome da outra pessoa, ela falava: aquela pessoa não está, aquela pessoa eu não consigo. Aí mudava o tempo, passou 2 anos, toda vez que pensava na pessoa, aquela pessoa lá, eu não confio naquela pessoa. E aí, conversando, eu disse assim: você precisa perdoar. Não, nós já acertamos. Não, não acertou, não. Quando isso dói no nosso coração, é porque nós não perdoamos. E a pessoa disse assim: mas eu não consigo perdoar. Eu falei assim: mas Deus é capaz de limpar o seu coração. Mesmo que você não consiga, ore a Deus e pede para Deus limpar o seu coração, porque Ele vai limpar. E a pessoa, chorando em lágrimas, orou a Deus e disse o seguinte: Senhor, eu não consigo nem ver essa pessoa na minha frente, mas eu quero pedir que o Senhor limpe o meu coração. Sabe o que aconteceu? Deus limpou. Deus curou. E depois de tempos conversando comentando sobre determinada pessoa, eu já não via mais aquele sentimento de rancor. A gente precisa orar pela família, alguma coisa nesse sentido, mas não tinha mais a dor no coração. E aí, um dia, conversando com a pessoa, ela falou: não, realmente, Deus limpou o meu coração. E é isso que nós temos que fazer. Nós não conseguimos. Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e pedimos: Senhor, eu não consigo. É verdade, o Senhor Jesus diz isso para nós em João 15:5. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então peça para mim que eu vou abençoar. Peça para mim que eu vou limpar. E eu fico pensando quantas pessoas têm carregado essa questão, essa mágoa, essa tristeza no seu coração, que parece uma pedra amarrada na perna da pessoa e jogada dentro do mar. Ela vai se afundando cada vez mais. E isso é terrível, irmãos, quando nós não temos
o perdão a partir da nossa casa. Quantos relacionamentos não seriam restaurados se não houvesse perdão? Quantos relacionamentos não seriam mudados se não houvesse mudança de vida a partir do perdão? Quanta coisa seria mudada? Mas nós, muitas vezes, não pensamos assim. Nós pensamos que, quando somos ofendidos, a pessoa vem falar conosco e até pedir perdão. A pessoa diz assim: olha, eu não estou preparado para perdoar você. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já falei isso também. Já fui bobão também. Já falei muito isso. A gente não tem que estar preparado para perdoar, a gente tem que perdoar em nome de Jesus. É em nome dele que nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque a falta de perdão, talvez a outra pessoa que veio falar com você, ela já está em paz com Deus. Ela vem falar com você, talvez você pisa nela, você, olha, quem tem que te perdoar é Deus. Já viu eu falar essa frase também? Olha, quem tem que te perdoar é Deus, não sou eu. Eu falei, não, nós temos que perdoar, nós temos que pedir perdão, nós temos que perdoar como o Senhor nos perdoou. Porque se nós não perdoarmos como o Senhor nos perdoou, as nossas orações não serão atendidas. É isso que a palavra nos ensina. Então nós temos que abrir os nossos olhos e procurar entender que nós só podemos ter uma compreensão do que é a cruz quando nós aprendemos a perdoar. Porque Jesus perdoou você e a mim quando a gente nem tinha ido lá pedir perdão para Ele. Nós estávamos nos nossos pecados, ofendendo a Deus, ignorando Deus, xingando Deus, ofendendo a Deus com os nossos pecados. Nós estávamos assim, sabe o que Jesus fez? Eu te perdoo, eu morri na cruz para te perdoar. E nós, muitas vezes, não observamos isso. Nós só teremos a compreensão daquilo que é perdão a partir do momento em que nós compreendermos o sacrifício da cruz de Cristo. Ao contrário, nós não vamos poder. Não podemos ter um coração endurecido, um coração em que não ouve a palavra do Senhor, mas que busca realmente, pela palavra, aprender essa qualidade de Deus que é tão importante para nós. Aprender a perdoar. Em terceiro lugar, nós devemos imitar a Deus no seu exemplo moral. Ou seja, devemos ser parecidos com Ele, cumprindo as suas exigências quanto à nossa santidade. Veja só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Palavra do nosso Deus. Santidade começa no momento da conversão e termina na nossa glorificação. É o desenvolvimento da nossa salvação. A santificação é aquele tempo em que eu vou buscando cada vez mais imitar a Deus, parecer com Deus, a tal ponto que alguém chega para você e fala assim, Doroti, você é a cara do seu pai. Você parece com ele, a sua forma de ser, a sua forma de lidar com os seus negócios, a sua forma de tratar a sua família, a sua forma de se envolver na igreja. Você é parecido com seu pai. Aí a Doroti, mas você não conheceu meu pai? Eu falei, claro, o seu pai é o meu pai. É o nosso Deus. Alguém já parou por perto de você e falou assim, rapaz, você parece crente. Você é crente? A gente tem aquele orgulho crente, né? Glória a Deus, né? Porque a gente quer parecer crente. O crente tem que amar ser crente, porque ser crente, irmãos, é bom demais. É a melhor decisão que alguém possa tomar na vida. Para o crente, ele não se vê uma vida fora dessa vida. E um crente que está na presença de Deus, que busca Deus, que quer fazer a vontade de Deus, ele sabe que ele precisa ter essa fase, ele precisa crescer cada vez mais, e para que isso seja necessário,
seja realidade na sua vida, é necessário ele tomar ações e observar as suas ações, observar os seus sentimentos, observar as suas palavras, observar o seu comportamento, para que ele possa, então, expressar a graça e o amor de Deus. É alguém olhar para você e dizer, olha, você tem algo novo. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, que por mais que as pessoas não gostam de crente, ela quer ficar perto de um crente. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela vai aprender alguma coisa boa. Então, seja um crente que dê um bom testemunho, não um testemunho. Não seja pedra de tropeço. Por isso que a necessidade de que a sua santificação você deve ter a mente alerta, conduzindo a sua vida, conduzindo as suas emoções, buscando o equilíbrio na sua vida, não sendo tomado pelo seu coração enganoso, mas tomando decisões dentro da vontade do Senhor. Tem que estar atento. O Senhor nos ensina, olha, você deve vigiar, olhar a sua vida, olhar aquilo que você fala, aquilo que você canta, aquilo que você faz nos seus negócios, como você trata os seus funcionários, como você trata os seus vizinhos, como você trata as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa observar isso. Por isso que nós não descansamos, temos que estar sóbrios, não embriagados, com vinho, com cerveja, com nenhum tipo de bebida alcoólica, mas estarmos alertas e atentos e nem nos embriagarmos com as coisas deste mundo, mas estarmos alertas com aquilo que Deus ensina na sua palavra. É a nossa responsabilidade como crentes. Nós não podemos viver uma vida cristã de qualquer jeito. O diabo não brinca de ser diabo, não, irmãos. Se você bobear e ele puder, ele te leva para o inferno. A gente tem que parar de viver uma vida cristã meia boca, parecendo pedreiro de meia colher. Já viu falar nessa expressão? Pedreiro de meia colher, que é pedreiro que faz as paredes, né? Mas depois a gente conserta com reboco, né? Mas na vida cristã, não. Temos que fazer uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus. A santidade ela é imperativa porque ela precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Então, não basta ser crente santo aqui na igreja só, não. Não basta ser crente só na minha casa. Não basta ser crente só no meu relacionamento com as pessoas. O lugar mais difícil que você tem para mostrar para você mesmo que você é crente, sabe onde que é? É na sua casa. É na sua casa. É com a sua família, no seu casamento, com os seus pais, com os seus filhos. É ali que começa a sua vida de santidade. E vai se expressar para o mundo. Para que as pessoas possam olhar você e queiram ver você, a sua vida, a vida da sua família. Eu já contei essa história que uma vez eu vi uma família que estava se preparando para batizar, e o pastor chamou aquela família e perguntou assim para aquela família, por que vocês decidiram vir para a igreja e estão se batizando hoje? E aí o patriarca daquela família pegou o microfone, apontou para uma família e falou assim, porque aquele rapaz ali mora na frente da minha casa. E eu falava para minha esposa, eu quero que a nossa vida seja igual à vida daquela família. E a esposa falou assim, então vai lá conversar com ele. Ele foi lá conversar com o dono da outra casa, o rapaz pregou o evangelho para ele, ele se converteu, a esposa se converteu, os filhos se converteram, tiveram a sua vida mudada, porque também quiseram imitar a Cristo. A minha vida, a sua vida, tem que causar esse impacto na vida das pessoas. Quando nós olhamos também e observamos que nenhum aspecto da nossa vida pode excluir essa ordem divina, é porque é importante que todas as áreas da nossa vida estejam em santidade na presença de Deus. Porque é importante a gente lembrar de qualquer área da sua vida que não estiver
que não tiver a atuação de Deus, aquela área da sua vida está em trevas. E aonde está em trevas, a área da sua vida, ali tem uma ação maligna. Percebe isso? Aonde está destinado o diabo e seus anjos? As trevas. Se alguma área da sua vida estiver em trevas, ali vai ter uma ação maligna. É por isso que todas as áreas das nossas vidas devem estar na presença de Deus, em santificação. Isso é inegociável. Em quarto e último lugar, finalmente, mas não menos importante, devemos imitar a Deus em suas virtudes. Aqui estamos falando do fruto do Espírito. O fruto do Espírito de Deus produz em nós a natureza de Deus. Quando você lê lá em Gálatas 5, capítulo 22 e 23, que está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você está falando sobre a natureza de Deus. E quando Deus fala que nós precisamos ter o fruto, é porque é através dessas ações é que a nossa vida vai crescer em santificação. Percebe que está tudo amarrado, uma coisa com a outra, não dá para ser uma coisa e não ser a outra. E você precisa, eu estava olhando o fruto do Espírito, eu pensei com a minha esposa, puxa vida, né? Do fruto do Espírito, se a gente tivesse o gomo, só o gomo, do domínio próprio, a gente era quase um anjo, né? Domínio próprio. Já pensou você com equilíbrio, Cris, para tomar suas decisões na sua vida? Já pensou nisso? Né, Milene? Você ter domínio próprio para decidir aquilo que você vai gastar, olha que bênção, naquilo que você vai investir, ou na resposta que você vai dar para sua esposa quando ela está nervosa lá, Vitinho, também, né? Em tudo. É bênção quando nós temos o domínio próprio. É claro que tudo é um conjunto de coisas que nós precisamos desenvolver, e isso começa na nossa conversão e encerra na nossa glorificação. Só quando nós estivermos na presença do Senhor, ou pela morte ou pela vinda do nosso Senhor Jesus, mas o que eu e você precisamos é permitir que amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, sejam realidades que estejam na nossa vida. Porque só podemos imitar as virtudes de Deus pela ação do Espírito, porque o fruto não é meu. Eu já pensei, na minha caminhada cristã, eu li a Bíblia e pensava, hoje eu tenho que desenvolver amor, hoje eu tenho que desenvolver alegria, eu tenho que ter paz, eu tenho que ser longânimo, benigno, bondoso, tenho que ser fiel, fidelidade a Deus, tenho que ser manso, eu tenho que produzir. Nós não podemos fazer isso. Nós não somos capazes, porque nós somos pecadores caídos, a nossa natureza é caída. Sempre que a gente quiser fazer algo, Paulo fala, eu busco o bem para fazer, mas quando eu olho, eu acabo fazendo mal. A nossa natureza é má, mas quanto mais eu abro o meu coração, quanto mais eu permito que Deus trabalhe na minha vida, quanto mais eu permito que Deus esteja agindo na minha vida, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco a santificação, deixando o Espírito Santo trabalhar em mim, irmã Alda, quanto mais eu faço isso, mais Deus vai trabalhando em mim, mais Deus vai mudando o meu coração, Ele vai tirando as coisas ruins do meu coração, aquilo que é ruim, aquilo que desagrada a Deus, a mentira, a maledicência, a fofoca, a pornografia, tudo aquilo que tem no meu coração ruim, a arrogância, a falta de perdão, Deus vai tirando isso e Deus vai colocando estas coisas no meu coração. É obra do Espírito Santo. Não é obra minha. Não há quem seja bom. Talvez alguém olhe, puxa vida, aquela pessoa crente era uma pessoa tão boa. Não há quem seja bom.
Não há quem busque o bem. Paulo diz isso. Mas há pessoas que buscam a bondade de Deus e experimentam a bondade de Deus. Então, qualquer ação que vem do Espírito Santo, através da minha vida, através da sua vida, é o Espírito Santo que está agindo. É você que está deixando Deus agir na sua vida, é você que está deixando o Espírito Santo trabalhar no seu coração, é você que está permitindo que o Espírito Santo possa agir e transformar o seu coração caído. Isso é santificação. Isso é querer ser igual a Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, entender que não haverá crescimento espiritual na nossa vida. E nós não vamos poder ser imitadores de Deus se essa busca não for intencional, se não for de propósito. Eu tenho que pensar, eu quero buscar Deus. Eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. Não é eu vou ler a Bíblia porque o pastor mandou eu ler a Bíblia. Eu vou orar mais porque o pessoal ora, faz lá a jornada de oração. Não. Você tem que buscar, você tem que ter consciência. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu vou ler a Bíblia. E quando eu ler a Bíblia, mesmo que eu esteja lendo ela toda, eu vou ler e quando eu for ler, eu vou orar, Senhor, mostra a tua vontade aqui para mim. Me dá sabedoria, me dá discernimento, para que eu possa entender a tua vontade e cumprir ela na minha vida a partir da minha casa. É assim que nós somos imitadores de Deus. É assim que nós devemos agir. Por isso que nós possamos buscar, orar ao Senhor, ore a Deus, peça a Ele, Senhor, mostre para mim as áreas que eu preciso crescer. Mostre para mim as áreas em que eu não estou imitando o Senhor e eu quero imitar o Senhor. Então, mostra para mim, direciona para mim aonde Deus vai mostrar. Deus quer fazer isso. Quando você busca comunhão com Deus, você mexe com as entranhas de Deus. Porque Deus se alegra com isso, porque é para isso que eu e você fomos criados. Glorificar a Deus, imitar a Deus e nos relacionarmos com Ele. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você neste momento. Você que talvez pense, pastor, mas eu nunca vou imitar Deus porque eu nem conheço a Jesus como Salvador e Senhor. Eu precisaria fazer como vocês fazem aí, nascer de novo. Eu preciso nascer de novo, eu preciso receber Jesus como Salvador e Senhor. Como é que você sabe se você precisa receber Jesus como Salvador e Senhor? Como é que você sabe disso? É quando você responde uma pergunta muito simples, ou melhor, duas perguntas. Se você morrer hoje, você vai para o céu? Responda no seu coração. Você tem certeza que você vai para o céu? E se você for para o céu, e se você morrer e você chegar na presença de Deus, e Deus dizer para você assim, por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Qualquer resposta que seja fora, porque Jesus morreu na cruz por mim, e eu aceitei como Salvador e Senhor, ela não é válida. Só essa é válida, mas nenhuma é válida. Por isso que eu quero convidar você, eu quero desafiar você, eu não quero convidar você, eu quero desafiar você. Se você não tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e você quer ter uma vida que reflita o caráter de Jesus, se você quer realmente ser um imitador de Deus, se você quiser receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, quero convidar a fazer essa oração. Senhor, eu reconheço que sou pecador, reconheço que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz por mim. Eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus como meu Salvador e Senhor. Escreva, ó Deus, o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Estamos todos de olhos fechados. Se você tomou essa decisão, fez essa oração ou quer fazer essa oração e está aqui no templo, levante uma das suas mãos, eu gostaria de orar por você. Se você estiver aqui, eu quero orar com você, quero desafiar você.
Isso é uma oportunidade. Se não é um convite, se não é, um chamado para você pedindo por favor, nada disso. É um privilégio para você. Se você não tem Jesus como Salvador, tomar a decisão de tê-lo como Salvador da sua vida. Se você quiser tomar essa decisão, levante a sua mão, eu quero orar com você. Você que está em casa também, você pode ir na descrição do link e preencher ali e tomar a sua decisão. Nós gostaríamos de ajudá-lo, nós gostaríamos de acompanhá-lo. Agora você que está aqui, que já é crente, que já recebeu Jesus como Salvador da sua vida e confessa Jesus como seu Senhor e quer parecer mais com Jesus. Senhor, tem áreas da minha vida que eu preciso deixar mais nas tuas mãos. Eu preciso, Senhor, parecer mais com o Senhor. Se você quer tomar essa decisão de reconsagrar a sua vida a Deus, fique em pé, eu gostaria de orar com você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Eu estou de pé aqui também. Eu sei que tem áreas da minha vida que o Senhor tem que tomar mais conta também. Eu peço a Deus perdão para que eu possa continuar, ó Deus, fazendo a Tua vontade. Senhor, Tu vês as vidas que aqui se levantaram, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nos capacita, Senhor, que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor intencional, com o propósito, ó Deus, de realmente sermos imitadores de Cristo, Pai. Nos ajuda, nos orienta, que nós possamos permitir a ação do Teu Santo Espírito para que a sua vida seja espelhada através da nossa vida. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.